Ok. Bom, Sam, obrigado. Mais uma grande satisfação novamente estar contigo, né, dividindo esse espaço. Agradeço também o Ricardo, que fez o convite. Mais uma vez o Felipe, que não é a primeira vez que a gente vai dividir esse tipo de discussão, né? Inclusive, numa outra ocasião, fizemos isso num evento da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. O Felipe é um grande amigo. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. Vi ali, passando o olho rapidamente, um monte de amigos também Brasil afora. É uma grande satisfação, de verdade, poder ter esse momento de fala, esse momento de reflexão, em que eu vou tentar compartilhar um pouco algumas questões e depois dialogar com vocês. E acho que, como o Felipe já mencionou, acho que as falas vão ser, em alguma medida, complementares. Eu vou tentar falar um pouco mais da formação profissional e o Felipe um pouco mais da atuação. É claro que essas coisas não são desconectadas, né? É muito difícil falar de uma sem pensar na outra, mas acho que, na medida do possível, a gente vai conseguir fazer uma tabelinha bem legal e que acho que pode ser bem importante, e espero que depois, na parte das perguntas, a gente consiga avançar ainda mais nas reflexões. Então, como o Hassan já mencionou, o tema é a urgência da saúde coletiva na formação e educação física, lições com a Covid-19. Na palestra da semana passada, que eu dividi com o Hassan, eu passei boa parte da palestra fazendo alguns comentários iniciais. Eu normalmente invisto bastante tempo nessa parte específica das minhas falas, para deixar muito claro de onde eu falo, né? Acho que esses comentários são importantes fundamentalmente por isso, porque nem sempre na parte principal da fala a gente consegue demonstrar isso, e quando a gente fala em temas como formação profissional, ou como semana passada era a questão de mudança de comportamento, fatores determinantes e associados, etc., é muito difícil a gente... muito difícil não, mas muitas vezes olhando individualmente ou partes da fala, tirando elas de contexto, muitas vezes parece uma visão simplista. Mas hoje, especificamente, preparando a fala, eu me dei conta que eu estava bastante satisfeito com o rumo dela e que eu não precisaria investir muito tempo nesses comentários. Mas vou fazer só um comentário que eu acho que é muito pertinente e que ajuda a compreender um pouco o que eu penso a respeito da formação profissional. Eu quero que fique muito claro e que a gente não pode colocar todos os problemas da educação física ou da área da saúde na conta da formação inicial. Tá, algumas falas, e eu não estou julgando quem falou ou quem fala a respeito disso, mas me parece muitas vezes que a gente tem uma noção de que a gente resolve todos os problemas da educação física melhorando a formação profissional, ou a formação inicial, melhor dizendo, né, os cursos de graduação. E eu não tenho dúvida que é parte da solução, mas não acredito, sinceramente, que seja a solução, a única solução. Eu sempre dou como exemplo a residência multiprofissional em saúde da família, que eu atuo já desde, 2008, 2009, mais ou menos. E eu acho que ajudei a formar alguns profissionais muito competentes, que teriam uma condição sensacional para trabalhar num NASF ou em outros trabalhos mais relacionados à atenção básica, e muitas vezes eles não conseguem inserção profissional, porque falta uma carreira SUS, faltam concursos públicos, os concursos públicos muitas vezes não valorizam, inclusive fazem provas que não tem nada a ver com a competência que se espera dos profissionais de educação física que atuam na atenção básica, etc, etc, etc. Dou um exemplo também fora da nossa área, para já deixar claro que eu não olho só a partir da educação física. Há alguns anos atrás, eu encontrei uma ex-residente de enfermagem aqui do nosso programa de saúde da família, num hospital, fazendo atenção terciária. E ela era muito boa na gestão quando ela foi residente. Ela estava pronta para pegar a unidade básica e ser uma excelente profissional.
Mas como ela não teve possibilidade de inserção logo depois que ela terminou a residência com a gente aqui, ela foi captada por outros níveis, com outras características de ação. Não é crime nenhum ela trabalhava numa UTI, evidente que não é problema nenhum, mas vejam o capital humano que a gente perde ali, a capacidade que aquela enfermeira tinha de gestão, de liderança no contexto de atenção básica, mas ela foi capturada, né, ela foi contratada para trabalhar num outro espaço, que ela pode ser muito competente também, mas eu tenho certeza que o coração dela estava na atenção básica, em função de toda a trajetória de vida dela e profissional. Então, a gente tomar cuidado para não achar, e aí a partir de agora eu vou falar essencialmente dos problemas da formação inicial, mas não achar que a gente resolve todos os problemas. É parte da solução, como eu coloquei aqui, é urgente que a gente melhore a educação, a formação inicial em educação física, mas eu não sou ingênuo a ponto de achar que isso resolve todos os problemas. Tá? Existem outros problemas que precisam ser enfrentados para que a gente melhore a situação da educação física em termos de mundo de trabalho e assim por diante. Pois bem, eu vou falar essencialmente hoje desse artigo que está em processo de publicação, já está disponível, na verdade, na revista Ciência e Saúde Coletiva, mas sai oficialmente na edição de setembro, provavelmente, e que é exatamente o título da minha fala. Quando o Ricardo convidou, esse artigo estava sendo escrito, ele não estava sequer aprovado e sequer enviado e sequer aprovado. E aí eu sugeri esse tema para ele, ele aceitou prontamente, porque aí facilitaria, inclusive, a minha construção do raciocínio, né? Então, esse artigo ele foi escrito, é um ensaio, escrito junto com o Cassiano Ricardo Reck, professor da Federal de Santa Catarina, que inclusive está de aniversário hoje, meus parabéns ao Cassiano, e o Felipe, que vai falar daqui a pouco. E foi um processo bastante intenso, a gente escreveu em 2 ou 3 semanas, mas trabalhando num ritmo muito forte, né, todos os dias avançando, todos os dias estudando, dada inclusive a urgência que a gente sentia em publicar isso, não no sentido meramente de melhorar o nosso Lattes, mas acho que essa é uma experiência que é legal de eu compartilhar com vocês, pelo menos para mim, mas acho que o Cassiano e o Felipe também têm uma sensação semelhante a partir do que a gente discutiu ao longo da escrita desse trabalho, é que o texto ajudou a gente a sistematizar algumas coisas. E eu acho que isso é uma coisa muito legal que quem escreve, e isso serve para diferentes níveis, para quem for escrever um TCC, para quem for escrever uma dissertação, um artigo e assim por diante. O legal do processo de escrever, quando é uma coisa que a pessoa se identifica, evidentemente, é que ela se obriga a sistematizar aquilo que ela pensa. Parece uma bobagem, mas uma coisa é eu receber um monte de ruído sobre uma questão tão complexa quanto essa que está colocada no título. A outra é eu sistematizar isso, colocar no papel, tentar refletir e assim por diante. Então, acho que esse é um ponto que foi importante na construção desse trabalho. Então, qual que é a estrutura do artigo, desse artigo que é um ensaio, como eu falei, mas que é mais ou menos a estrutura que eu vou seguir na fala com vocês hoje, em torno de 40 minutos que eu tenho para falar com vocês. A gente começa com uma introdução, aí a gente fala no tópico da saúde coletiva e educação física, apresentando breves comentários sobre o cenário atual, depois a gente fala na educação física e o Covid, desafios, simplismos e disputas, talvez o coração aqui, ou o que nos levou a ter o desejo de escrever esse texto, e depois a saúde coletiva nos cursos de formação em educação física, com algumas proposições para que uma melhor aproximação de fato aconteça entre educação física e saúde coletiva. E, por fim, algumas considerações finais. Então, eu vou essencialmente seguir essa estrutura. Em relação à introdução, a gente começa falando que, aí, nenhuma novidade, vou passar muito rapidamente, a pandemia mudou uma série de questões importantes, inclusive a forma como a gente enxerga algumas questões mais relativas à saúde global.
E isso certamente fez surgir, ou faz surgir, novas necessidades na formação e atuação profissional de saúde. Eu não preciso investir muito tempo nisso, acho que todo mundo que acompanha minimamente a temática já percebeu isso. E a gente destacou na introdução dois motivos que, no nosso ponto de vista, justificam a urgência da discussão sobre a maior participação do campo da saúde coletiva na formação em educação física. Primeiro é que a gente considerou que a educação física, a gente considera que a educação física necessita, para além de uma formação pautada nos efeitos clínicos da atividade física nas doenças, ampliar a reflexão sobre elementos da gestão em saúde e determinantes socioambientais e políticos da saúde. Quem participou da minha fala na semana passada vai perceber que tem muito a ver com o que eu falei. O quanto os cursos focam na questão da atividade física e as práticas corporais, e o exercício físico, etc., como uma variável independente de desfechos de saúde. E não enxerga tanto a atividade física, e isso é ampliado para outros comportamentos relacionados à saúde, como uma variável dependente de outros aspectos. Então, acho que aqui também nenhuma novidade, mas observem que eu grifei de propósito ali o para além. Em momento nenhum a gente está dizendo que não é preciso que o profissional de educação física, o professor de educação física, tenha um conhecimento sobre essa questão da relação das atividades físicas e doenças, ou ampliando para outros desfechos de saúde que não são doenças. Mas a gente insiste que precisa ir para além disso. Para além disso, é diferente de ignorar isso. Tá? Então, que fique bem claro esse posicionamento. E aí, o outro ponto, que acho que é o que principalmente justifica esse nosso trabalho, é a falta de clareza em muitos conceitos e argumentos que foram utilizados, que têm sido utilizados, todos os dias tem um monte de coisa a respeito disso, esse artigo podia estar perfeitamente sendo escrito ainda. Não tem nada de que tenha sido no passado. Isso daqui que eu vou falar tem acontecido todos os dias. Então, essa falta de clareza em alguns conceitos e argumentos que são usados por alguns dos gestores, dos dirigentes e profissionais da área de educação física sobre aspectos básicos em saúde, e eu vou aprofundar um pouco isso num tópico a seguir. Então, o objetivo do nosso ensaio, sem esgotar o assunto, isso a gente deixa bem claro, e sem querer realizar receituário acadêmico, sem querer ensinar vigário a rezar missa, o nosso objetivo foi sustentar a nossa posição a respeito da urgência da aproximação da formação em educação física com o campo da saúde coletiva e apresentar algumas proposições para que essa aproximação de fato aconteça. Tá? Ainda, importante, um ponto que a gente cita na introdução. A gente acredita que essa aproximação não deve se dar somente por uma questão de mercado de trabalho, até porque isso é algo que está piorando e bastante, e tenho certeza que o Felipe vai explorar bem essa questão. Se não for explorar, aí tu pode me xingar, Felipe, que eu fui muito amigo. Isso daí é uma técnica bastante sacana de colocar a bomba para o outro palestrante. Mas eu tenho quase certeza que o Felipe vai abordar essa questão. Mas, voltando aqui, o que a gente está querendo dizer é que essa aproximação com a saúde coletiva, ela não vai ser útil, no nosso ponto de vista, de onde a gente enxerga o mundo, evidentemente, somente positiva para quem for atuar diretamente com o SUS. Mas para todos os professores e profissionais de educação física, pois estes, no nosso entendimento, necessitam de uma visão mais ampliada de saúde nos diferentes contextos de atuação profissional. Então, aqui mesmo eu faço meia-culpa. Acho que durante muito tempo a gente entendeu que a aproximação com a saúde coletiva só era importante porque você criou o NASF, CAPES, tem possibilidade de inserção na atenção secundária e terciária, etc. Enfim,
para um atendimento mais direto nesses serviços, digamos, mais tradicionais de saúde. Mas a gente está defendendo a tese de que ter uma maior aproximação com a saúde coletiva é bom para o professor da escola, é bom para o profissional da academia, é bom para o profissional da clínica de reabilitação, etc, etc. Então, a gente procura ampliar um pouquinho o olhar, tá? E para além da especificidade do SUS. Tá? SUS entendido aqui numa lógica um pouco mais restrita a esses serviços mais tradicionais, evidentemente. Tá? Pois bem, o primeiro tópico, o primeiro ponto, né, que a gente trabalha, saúde coletiva e educação física, breves comentários sobre o cenário atual. O que a gente menciona nesse nosso artigo? Primeiro eu vou falar algo semelhante ao que eu falei na semana passada, e eu sou repetitivo com isso. E acho que aprendi muito lidando com outras áreas, desde que eu me aproximei no primeiro momento da residência multiprofissional e depois do programa de mestrado, doutorado de saúde coletiva. Não vamos ser vira-lata, gente. Não achem que só a educação física tem uma relação frágil com a saúde coletiva. Assim como eu falei na semana passada, que não é só a educação física que tem uma noção muitas vezes simplistas sobre os comportamentos humanos. E a pandemia tem deixado isso claro todos os dias, inclusive na classe médica, que é endeusada muitas vezes. Você tem profissionais falando besteira o tempo inteiro, profissionais de diversas áreas recomendando, incentivando, prescrevendo medicamento que não tem eficácia comprovada ou que até já se comprovou que tem mais efeitos negativos do que potenciais benefícios, etc, etc. Então, não sejamos vira-latas. Exceto pela enfermagem, que tem algum avanço, principalmente via gestão, as outras áreas da saúde, em geral, têm uma noção muito limitada, muito pontual de saúde coletiva. A formação hegemônica ainda é centrada no indivíduo, na queixa individual, no modelo biomédico, etc, etc. Uma historinha rapidinha. O professor Silvio Fonseca, que atualmente atua em Ilhéus, na Bahia, quando ele e eu, e a gente não foi os primeiros, outros, professor Mauro Barros, professor Rodrigo Reis, uma série de professor Wallace, professor Cazuza, outros professores fizeram isso antes da gente, no contexto da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz o mestrado. E eles iam, e depois a gente foi, fazer disciplinas no programa de saúde coletiva lá da UFSC. E quando eu e o Silvio fomos fazer epidemiologia geral, a gente combinou assim, Silvio, vamos ficar quieto nas aulas, porque a gente não sabe nada desse assunto, e a gente deve ser os únicos que não entendem nada ou quase nada de epidemiologia, porque a gente não teve quase nada na nossa formação inicial. E a gente ficou quieto lá 2, 3 aulas. E depois a gente percebeu que todo mundo estava no mesmo barco. Tinha enfermeiro, médico, dentista, psicólogo, assistente social, tinha de tudo na turma, e a noção de epidemiologia deles não era muito melhor do que a nossa. Então, ali eu acho que foi uma lição, para mim, não ser vira-lata. Entender que a gente tem limitações, mas muitas vezes essas limitações acontecem também em praticamente todas as áreas profissionais. Com exceção de um ou outro curso, e mesmo dentro da educação física, a gente tem algumas exceções, como o curso da Unifesp de Santos, a USP Leste, etc., que já tem uma formação mais próxima da saúde coletiva, mas em geral é contra-hegemônica a saúde coletiva nos nossos cursos e nas demais áreas da saúde. Então, a gente também menciona nessa parte específica do trabalho que muitos outros trabalhos têm explorado a aproximação ou a falta de aproximação entre educação física e saúde coletiva. Quem quiser as referências tem todas lá no trabalho sem maiores dificuldades, e uma série de outras que a gente poderia ter citado. Mas a gente arrisca apresentar alguns pontos que nos parecem consensuais na maioria dos trabalhos. Primeiro, acho que a maioria dos autores que trabalha nessa linha vai concordar que nos últimos anos houve uma aproximação legal
da educação física com a saúde coletiva. Se não ideal, evidentemente, mas perto do que se tinha antes, há de se considerar uma aproximação positiva. E a gente pode ver isso pelo crescimento da epidemiologia da atividade física, pela formação de muitos da nossa área em programas de pós-graduação em saúde coletiva, aproximação de programas da educação física com temas da saúde coletiva e assim por diante. Tá? Então, a maioria dos autores, a gente arrisca dizer que vai concordar com esse apontamento aqui. Outros apontamentos que a gente acredita haver algum consenso. Em relação à educação física enquanto profissão, a criação dos núcleos de apoio à saúde da família, em 2008, hoje, né, com uma outra nomenclatura, foi um marco importante, pois materializou essa nossa possibilidade de inserção na atenção básica à saúde. Claro que não é o único marco, né? A gente poderia citar a inserção das práticas corporais de atividade física na Política Nacional de Saúde, a criação dos CAPs, que prevêem também a possibilidade da nossa atuação, etc., etc. As residências multiprofissionais em 2005 e assim por diante. Então, houve, de fato, acho que marcos importantes para sinalizarem uma boa possibilidade de atuação profissional no contexto da educação física, nesse contexto da saúde coletiva. E relativo à formação profissional, a gente acredita, lendo os autores, evidentemente, não sai da nossa cabeça do nada, reconhecem esses autores que aconteceram alguns avanços, mas esses ainda são essencialmente pontuais. Na maioria das vezes, a partir de inserção de disciplinas nos currículos que abordam epidemiologia, história do sistema de saúde e assim por diante. Claro que comparado com o que havia antes, é um avanço. Mas como a gente vai ver um pouco mais lá na frente nas proposições, a gente não acredita que essa criação de disciplinas isoladas seja suficiente para a gente ter uma melhor aproximação com a saúde coletiva. E agora, uma parte talvez certamente a mais polêmica de todas, é a questão da nossa relação enquanto área com o Covid, e aí a gente chamou isso de desafios, simplismos e disputas. A questão central colocada, e toda live de profissional de educação física isso volta, outro dia teve uma do professor Marcos Narras, do professor Rodrigo Reis e do professor Pedro Halal, esse ponto acaba voltando. Questão central, que é o que colocou a nossa área, digamos que com uma visibilidade não necessariamente positiva. Reabrir ou não academias de ginástica em plena academia. Claro que a gente tem que considerar o contexto, preocupação, angústia, sofrimento, medo, etc. A gente tem que ser muito cuidadoso ao falar desse ponto, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu até, por causa disso, por essa necessidade de ser bastante cuidadoso, eu vou pedir licença para vocês e vou ler literalmente o que a gente escreveu no texto. Entendemos que muitos dos que defenderam a abertura das academias em plena pandemia e em um cenário onde o Brasil apresentava um crescente número de casos e mortes pelo Covid-19, estavam muito preocupados com a manutenção dos seus empregos, muitas vezes precários ou de suas empresas, né? Por outro lado, os profissionais de educação física não são os únicos afetados pela pandemia e pelo fechamento dos serviços, setores não essenciais. E consideramos que o enfrentamento desse problema, realmente delicado e complexo, deve se dar para além do nível individual e de cada setor da economia isoladamente. Aqui, nos alinhamos àqueles que entendem o Estado, em suas distintas esferas de governo, enquanto articulador e garantidor de estratégias e ações de curto, médio e longo prazo, que deem suporte aos trabalhadores e empresas dos diferentes setores da economia, de modo a priorizar a manutenção dos empregos e a subsistência da sua população. Não tem mágica, gente. Uma das coisas que me deixa bastante preocupado é que é um discurso de que a área sozinha vai dar conta disso, abre as academias e ponto final.
e aí não vai ter desemprego, e aí vai estar resolvido o problema. Não é bem assim. Um problema tão complexo como esse vai exigir soluções articuladas em diferentes níveis. Claro que eu não sou ingênuo a ponto de achar que o dinheiro é infinito, mas eu também sei, e uma busca rápida na internet, é que não é de hoje que outros setores têm ajudas que poderiam e deveriam ser pleiteadas de uma maneira mais articulada pela educação física também. Então eu não tenho dúvida da dificuldade que muita gente está passando, do sofrimento que muita gente está tendo, mas a gente tem um período de total anormalidade. E se a gente quiser, de fato, ser entendido nessa lógica de profissional de saúde, para além do discurso, acho que a gente precisa qualificar bastante o nosso discurso e começar a entender saúde de uma maneira mais ampliada. E aí eu volto, e acho que isso que eu acabei de falar vai acabar de algum modo se repetindo. Então não foi objetivo do nosso texto sumarizar os argumentos dos favoráveis e dos contrários à reabertura das academias, mas a gente destacou alguns pontos que são abordados normalmente por aqueles que defendem a abertura. Primeira questão que a atividade física, ou mais especificamente nesse caso o exercício físico, teria um efeito protetor para a Covid, pois a sua prática melhoraria o sistema imunológico. Que mais pessoas morrem no Brasil por problemas crônicos, como hipertensão e diabetes, e que essas doenças estão relacionadas à inatividade física. E, por fim, que o Ministério da Saúde, inclusive, reconhece a importância da educação física como profissão importante no enfrentamento da Covid, pois relacionou o profissional de educação física no rol das categorias que compõem a ação estratégica O Brasil Conta Comigo. Se vocês pegarem um documento que saiu essa semana do Conselho Regional de São Paulo, é praticamente o que está escrito aqui, que a gente escreveu antes, criticando esse tipo de argumento. Primeiro, essa questão do efeito protetor, que vai depender de intensidade, de uma série de questões, que não é a minha praia, já adianto, mas que certamente não é uma relação tão direta e linear, simples, como alguns parecem defender. Esse segundo argumento, eu tenho que contar até 10 para não ficar muito revoltado com ele, porque é misturar alhos e bugalhos, é comparar doença crônica com uma pandemia como essa, que tem essencialmente características mais agudas. Não me parece inteligente esse tipo de argumento, com todo o respeito a quem utiliza. E, por fim, essa questão da estratégia O Brasil Conta Comigo, vamos combinar que quem está na linha de frente é médico, enfermeiro, quem trabalha diretamente no atendimento a essas pessoas. Eu sei que alguns profissionais foram capacitados, etc., mas é a exceção. A gente não é linha de frente do combate. Esse documento previu que todos os profissionais da área da saúde pudessem fazer parte dessa estratégia. Não foi a educação física com privilégio, foi quase uma escolha política. Olha, coloca todo mundo para não criar mimimi, para dar esse tipo de argumento, mas, enfim, acho que não se sustenta, né, em um olhar um pouquinho mais aprofundado. Então, em algumas falas ou documentos, ficou evidenciado um entendimento equivocado, ou mesmo não entendimento de alguns conceitos epidemiológicos. A ideia de causa suficiente, causa necessária, fator de risco, grupo de risco, etc. Alguns documentos, alguns argumentos, eles parecem desconhecer que essa relação da atividade física com desfechos de saúde não se dá como causa necessária ou como causa suficiente. A inatividade física é um fator de risco para uma série de desfechos de saúde. Seria muito diferente se ela fosse causa suficiente ou causa necessária. Então, eu não vou ter tempo aqui de me aprofundar nesses conceitos epidemiológicos, mas são conceitos relativamente simples, mas que já deveriam ter sido não decorados pelos profissionais de educação física. Eu mesmo não sei esses conceitos de cor, mas incorporados
né? A pessoa precisa entender quando ela usa um argumento e usa esses conceitos, ou as ideias que esses conceitos trazem, os profissionais precisam compreender. Sem contar que desconsiderou aspectos simbólicos, como, por exemplo, o possível efeito manada. Né? Quando eu vejo aqui, eu moro em frente a uma pista de caminhada, eu muitas vezes me sinto otário, porque eu vejo um monte de gente na rua e eu estou saindo só para situações muito emergenciais, ou para ir no mercado uma vez por semana, a cada 10 dias, etc. E tem hora que eu realmente cansado, estressado, me sinto otário de ver tanta gente nem aí para isso. Né? A gente falou um pouco disso na semana passada, tanto eu quanto o Hassan, dessa questão, e que a economia comportamental vai chamar muitas vezes de efeito manada. Então, esse valor simbólico de ter os espaços ocupados é um baita de um convite para que haja afrouxamento também em outras questões. Tá? Sem contar o outro argumento que muita gente da nossa área utiliza, que é aquela lógica do o shopping está aberto, a igreja está aberta, não tem que abrir a academia também. Assim, está tudo errado, então vamos estar errado também. Então, esse tipo de argumento também é algo que a gente precisa levar em consideração. Aqui tem uma nota da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, de alguns 22 de maio, e que os comentários acho que representam muito bem isso que eu estou tentando falar para vocês. Em alguns comentários, esses discursos, ou esses argumentos que eu falei com vocês até agora, ou mais grave do que isso, argumentos anti-ciência. Isso é uma coisa que definitivamente não dá para aceitar. A ciência tem um monte de problemas, a ciência tem que melhorar em algumas coisas, não é perfeita, não acerta sempre, tem práticas que são absolutamente questionáveis, na produção da ciência, por exemplo, escambo autoral, ciência salame, etc, etc. Não sou ingênuo, não estou dizendo que a ciência é perfeita e é a oitava maravilha do mundo, mas foi o tipo de conhecimento que a humanidade conseguiu criar, que tem uma maior sistematização, que ajuda a gente a avançar em alguns pontos importantes. E a gente encontra argumentos, inclusive anti-ciência, do tipo, esses caras só sabem produzir artigo, ler artigo, etc., mas não sabem trabalhar, babá, babá, babá. Gente, é um problema da educação física há muito tempo esse distanciamento, digamos, entre o mundo acadêmico e a prática profissional. Eu estou de pleno acordo com isso. Mas daí a fazer um discurso anti-ciência vai uma grande distância. Tá? E nem estou dizendo que a culpa desse distanciamento é só da prática profissional ou só da ciência. Acho que isso merece uma reflexão específica em algum outro momento, e eu sei que tem outros autores já fazendo isso há bastante tempo. Mas insisto, que discurso anti-ciência é algo que a gente, enquanto uma profissão, que se não é ciência, não acho que a educação física seja ciência, mas que deve se basear em conhecimento científico para a sua atuação, a gente não pode aceitar. Aqui tem o texto do Fábio, o Fábio até acho que estava por aí assistindo, não sei se está ainda, mas ele escreveu um texto junto com o Rodolfo Silva e o Ricardo Oliveira, muito bom, publicado recentemente na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, em que ele apresenta alguns argumentos bem interessantes. Né? O percentual de pessoas, o uso dessa expressão que a academia é essencial. Aí ele questiona a quantidade de pessoas, de brasileiros que frequentam a academia, o perfil dessas pessoas, a questão de que assintomáticos também, ou melhor, que mesmo pessoas jovens também muitas vezes têm fatores de risco e assim por diante. Vale a pena dar uma olhada nesse artigo, que acho que é bem complementar ao que eu estou tentando mencionar, reforça algumas coisas e complementa outros. Eu acho até que está mais aprofundado nesse aspecto específico do que o nosso. Outra questão abordada bem rapidamente no nosso texto é o foco nas atividades domésticas. Tá?
A gente entende que é um caminho, e eu vou correr um pouquinho por causa do tempo, tá? A gente entende que esse incentivo às atividades domésticas é um caminho, a gente precisa de fato fazer, ok, dadas as circunstâncias, mas a gente também precisa tomar cuidado para não ser simplista, para não ter uma lógica descontextualizada, de ter uma lógica imperativa do ter que fazer, porque aí algo que pode ser potencialmente legal para a saúde mental das pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, passa a ser muitas vezes até mais uma fonte de sofrimento do que uma fonte positiva de promoção da saúde mental. Tá? Então, acho que a gente precisa tomar cuidado com isso e entender que nem toda casa tem condição para isso, nem toda casa a pessoa vai ter um mínimo de privacidade para fazer alguns exercícios, ou um espaço que ela não tenha alguém, neto, filho, etc, etc. Então, que fique claro, eu acho que a gente tem que promover a atividade física no contexto doméstico nesse momento de pandemia, e provavelmente isso vai para além da pandemia. Mas não dá para a gente ser simplista também, como eu vejo, como aí a minha avaliação, é a avaliação dos autores, é o que está no texto, muitas vezes de uma maneira bastante descontextualizada, e insisto, muitas vezes como um imperativo categórico, que é algo que a gente não deve fazer. E agora, já na parte final, 4 proposições que a gente considera caminhos, não são, certamente não esgotam o tema, mas que poderiam ser úteis para uma melhor aproximação da educação física, da formação profissional em educação física, com o campo da saúde coletiva. Primeiro, já adiantei isso em algum momento anterior, a gente considera que não se faz uma aproximação de fato efetiva com o campo da saúde coletiva somente com a criação de ofertas de disciplinas mais específicas a este campo. Já é um avanço, ok? Mas a gente precisa entender que a saúde coletiva tem que estar de uma maneira mais orgânica nos currículos em educação física. Não só na disciplina de epidemiologia, na disciplina de SUS, etc. Tem que estar numa disciplina de prescrição de exercício, tem que ter algum elemento de saúde coletiva, tem que ser o pano de fundo um pouco melhor da formação profissional. E eu não sou muito otimista em relação a isso, porque acho que a gente não tem formado também na pós-graduação em educação física no Brasil pessoas que vão ser professores universitários daqui a pouco com essa pegada mais próxima da saúde coletiva. Mas a gente considera que é algo necessário. Superar essa ideia de que eu crio a disciplina e ponto final, está resolvido, eu aproximei, e isso é efetivo do campo da saúde coletiva. Um outro ponto que a gente considera pertinente, lembrar que a aproximação com o campo da saúde coletiva não deve ser apenas para o curso de bacharelado em educação física. O licenciado também precisa dessa aproximação, uma vez que o contexto escolar e a intervenção pedagógica demandam, sim, compreensões mais ampliadas de saúde. E a gente, durante muito tempo, tem, não todos os cursos, mas muitos cursos, claramente, quando você analisa o currículo, você vê que parece ter uma noção de que tudo que é da saúde é do bacharel e tudo que é da educação é da licenciatura. E é evidente que isso precisa ser superado. O bacharel precisa ter noções, se não tão aprofundadas de educação quanto o licenciado, mas precisa ter alguma. E o contrário também é verdadeiro. O licenciado precisa ter uma aproximação com o campo da saúde. E a gente defende que a saúde coletiva, mais especificamente, pode ser um caminho bastante interessante. O terceiro ponto. A saúde coletiva, nunca esqueçam disso, se baseia no tripé: epidemiologia, ciências humanas e sociais e política e planejamento. Parece óbvio, mas em função da história da educação física, principalmente com o grande crescimento, o boom do crescimento que teve na área de epidemiologia da educação física, a partir dos anos 2000, principalmente, existiam trabalhos epidemiológicos dentro da educação física antes disso, lógico. Mas, assim, principalmente a minha tese, a partir do pessoal da Federal de Pelotas, há um crescimento gigantesco. E muita gente acaba entendendo que a saúde coletiva é sinônimo de epidemiologia.
A epidemiologia é fundamental, ela ajudou a educação física a melhorar muito seus estudos, a sua interpretação sobre alguns fenômenos, mas ela não dá conta de tudo. Se a gente quiser entender a saúde coletiva de uma maneira mais ampla, a gente precisa sempre voltar nesse tripé. E a gente arrisca dizer que alguns cursos têm uma formação um pouco mais sólida na área de epidemiologia, em função dessa história que eu mencionei para vocês, mas uma relação bastante frágil com as ciências humanas e sociais e também com a política e planejamento. Por fim, lembrar que o trabalho em saúde é interprofissional e é uma tragédia não só para a educação física, a gente lembrar que em pleno século XXI a gente está formando as profissões de uma maneira totalmente isolada, totalmente uniprofissional, salvo raras exceções. Insisto que é uma tragédia, e isso não é somente para quem for atuar no SUS. A gente acaba nessa formação uniprofissional dando uma formação muito corporativista, e muitas vezes simplista do fenômeno saúde, e isso precisa urgentemente ser superado. Então, como o trabalho em saúde é interprofissional, a formação em saúde também deveria ter uma maior aproximação com essa lógica interprofissional, superando o que hegemonicamente existe na área da saúde, que é essa formação uniprofissional. Comentários finais, último slide. A gente não está falando que essa aproximação é fácil. Eu mesmo já fui muito mais otimista em relação a isso. Tá? Eu já acreditei em outros momentos que essa relação ia de fato acontecer de uma maneira mais efetiva do que de fato aconteceu, e eu não sou tão otimista com relação a essa aproximação nos próximos anos. A gente precisa considerar a história da área, a supervalorização de conteúdos mais clínicos, inclusive porque eles dão mais status socialmente, as diversas disputas da área, que tem em toda a área, evidentemente, mas eu arrisco dizer que há uma supervalorização da chamada área de bases biodinâmicas do movimento humano e uma subvalorização de outras. Não estou dizendo que as bases biodinâmicas não são importantes, mas eu acho que principalmente na pós-graduação isso está muito desequilibrado hoje em dia, e isso acaba favorecendo um olhar mais biomédico, mais clínico, etc. E aqui eu vou pedir a licença mais uma vez para ler a parte final do trabalho, para eu ser até mais fiel ao que a gente escreveu. A gente escreve literalmente assim: se faz urgente a busca por uma formação que favoreça uma visão mais ampliada da saúde, que faça com que professores e profissionais de educação física entendam a relação potencial entre educação física e saúde, em suas diferentes dimensões, mas, ao mesmo tempo, reconheçam que a atividade física não é uma panaceia, uma pílula mágica, uma vez que a saúde é uma dimensão humana extremamente complexa e com muitos determinantes e condicionantes. Entendemos que a pandemia ajudou a revelar uma urgência que já existia, mas que ficou ainda mais exposta por meio da postura de parte da área da educação física em relação a algumas situações. Assim, cabe aos coletivos de docentes e discentes refletir e agir no sentido de qualificar a formação inicial e continuada na área, particularmente num cenário de tantas incertezas que nos é apresentado. A parte final é quase igual ao que eu falei na semana passada. Não sejam atividade física centrados. É motivo de orgulho para a área que a atividade física pode ser importante para uma série de desfechos de saúde, mas também compreendam que saúde vai para além da atividade física e das práticas corporais. É motivo de orgulho, de satisfação, mas vamos enxergar o fenômeno saúde como algo que vai para além do nosso quadrado. É isso, agradeço mais uma vez a atenção, a Sandra, a palavra está contigo, depois eu fico à disposição. Agradeço e passo a palavra.